Ministro da Previdência promete reduzir para 45 dias o tempo de espera para liberação de benefícios. Em meio a negociações, presidente da Câmara, Arthur Lira, diz que reforma tributária será votada amanhã à noite. Polícia investiga sumiço de fontes radioativas de Césio 137 em mineradora de Minas Gerais. Bombeiros de Washington identifica como cocaína pó branco encontrado na Casa Branca. Pelo menos 25 pessoas morrem em acidente de ônibus no México. Estudo revela que parar de fumar evita a hipertensão. Inadimplência no Brasil sobe pelo 5º mês seguido, puxada pelas faturas do cartão de crédito. E para relaxar, o brasileiro faz as malas e prepara as viagens neste mês de férias escolares. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O INSS tem uma fila com mais de 1.700.000 pessoas esperando resposta aos pedidos de benefícios. A intenção anunciada hoje é reduzir o tempo de espera. O ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, afirmou nesta quarta-feira, durante o lançamento do Portal da Transparência da Previdência Social, que o governo está trabalhando para reduzir o tempo de espera na fila do INSS. O objetivo é que até o final deste ano, os pedidos de aposentadoria e outros benefícios junto ao INSS não levem mais de 45 dias na análise. Atualmente, mais da metade dos pedidos levam entre 46 e 180 dias para terem uma resposta. No mês de junho, a fila do INSS passou de 1.700.000 pedidos. Carlos Lupe destacou o comprometimento dos servidores do governo federal, que tem realizado mutirões em todo o país, inclusive nos fins de semana, para analisar e agilizar a fila do INSS. Carlos Lupe também anunciou nesta quarta-feira que o bônus de gratificação para os servidores será retomado. Este bônus vai ter uma nova modelagem e será pago de acordo com o aumento da meta diária de cada servidor. Essa gratificação será concedida através da publicação de uma medida provisória, o que deve ocorrer na semana que vem. O Supremo Tribunal Federal validou a possibilidade de a jornada de trabalho 12 por 36 ser feita mediante um acordo entre patrão e empregado. Antes da reforma de 2017, a medida só podia ser adotada em caráter excepcional ou por acordo coletivo. A Confederação Nacional dos Trabalhadores da Saúde contestou a mudança, mas o STF decidiu que pode sim. Um patrão precisa apenas acertar com o funcionário para que ele trabalhe 12 horas seguidas e folgue 36, como acontece com os enfermeiros. O procurador federal Alessandro Antônio Stefanuto é o novo presidente do Instituto Nacional do Seguro Social e assume o lugar de Glauco André Fonseca, que ocupava a presidência interina do órgão desde fevereiro. A mudança foi publicada hoje no Diário Oficial da União. O novo presidente agora encara o desafio de diminuir a fila de quase 2 milhões de pessoas que aguardam o atendimento do INSS. A Polícia Federal fez buscas em endereços ligados ao empresário e ex-candidato à presidência da República, Pablo Marçal, na manhã desta quarta-feira. Ele é acusado de falsidade ideológica eleitoral, apropriação indébita eleitoral e lavagem de capitais durante as eleições do ano passado. A operação, chamada de Ciclo Fechado, cumpriu 7 ordens de busca e apreensão em Barueri e em Santana de Parnaíba, no interior de São Paulo, tendo como alvo as casas de Pablo Marçal e de seu sócio, além das sedes das empresas supostamente envolvidas no esquema. A principal suspeita da polícia é que o político e seu sócio fizeram doações milionárias para sua campanha eleitoral, sendo que grande parte desses valores foi enviado às próprias empresas da dupla. Pouco depois dos agentes da polícia deixarem sua casa, o empresário fez uma transmissão ao vivo no YouTube,
onde afirmou que todos os que apoiaram Bolsonaro estão em uma lista para serem inelegíveis e destituídos de seus cargos. Em suas redes sociais, Marçal publicou que os investigadores levaram seu celular e seu notebook e se declarou um perseguido político. Marçal lançou sua candidatura à presidência da República no ano passado, mas foi barrado pelo Tribunal Superior Eleitoral, em meio à disputa pela liderança do PROS, que em fevereiro desse ano foi incorporado ao Solidariedade. Depois, o empresário concorreu à vaga na Câmara Federal, também com a candidatura contestada, e teve o registro negado após o pleito. A Polícia Civil investiga o furto de 2 fontes de Césio 137 de uma mineradora em Nazareno, em Minas Gerais. O caso também é investigado pela Comissão Nacional de Energia Nuclear do Governo Federal. De acordo com a mineradora AMG, a polícia e os órgãos de fiscalização foram acionados assim que eles deram falta do equipamento no dia 29 de junho. Desde então, o mistério permanece e ainda não existem suspeitas de onde as fontes possam estar. Os equipamentos furtados são de Césio 137, confeccionadas em material cerâmico. As duas são duplamente encapsuladas com aço inoxidável e blindadas externamente em aço inox, resistente ao impacto, com atividade individual de 5 MCI, compostos que contêm o iodo como elemento radiopaco, que, quando introduzidos no organismo, permitem aumentar a sensibilidade das imagens radiográficas. Segundo a mineradora, quando estas fontes são utilizadas em medidores de densidade de polpa, elas não apresentam riscos. Apesar disso, o manuseio inadequado pode acarretar risco à saúde. Segundo a Comissão Nacional de Energia Nuclear, apesar das fontes serem de Césio 137, elas têm atividade cerca de 300 mil vezes menor do que aquela do acidente de Goiânia, considerado o maior acidente radiológico do mundo, em setembro de 1987. Ainda segundo a comissão, estas fontes são classificadas como não perigosas pela Agência Internacional de Energia Atômica. Porém, é importante continuar as buscas para recuperá-las e prevenir exposições desnecessárias. Em uma nota oficial, a mineradora AMG lamentou profundamente qualquer preocupação que possa causar às comunidades vizinhas, como a segurança e o bem-estar de todos. E também garantiu que não medirá esforços para resolver a situação o mais breve possível. O quadro de saúde do ator e diretor Zé Celso, de 86 anos, agravou na tarde de hoje. A médica e atriz Luciana Donski, que acompanha Zé Celso há anos, informou que mesmo com a piora no estado de saúde, ainda existem chances para uma recuperação. Ela afirmou que o diretor conta com todo o suporte necessário e está lutando bravamente pela sua vida. O dramaturgo, que está internado em estado grave na UTI do Hospital das Clínicas, em São Paulo, vai passar por uma hemodiálise. Zé Celso teve 53% do corpo queimado depois que o apartamento onde mora pegou fogo. Além dele, outras 3 pessoas ficaram feridas e continuam internadas. A polícia ainda trabalha para encontrar evidências do que realmente causou o incêndio. O Ministério Público da Bahia foi à Justiça para tentar recuperar R$350 mil gastos em um show do cantor Eduardo Costa no município de Santa Maria da Vitória. A ação foi motivada pela realidade socioeconômica do município, que estaria se afundando em dívidas milionárias, além de um possível sobrepreço cobrado pela apresentação do artista. O valor médio por show seria de R$260 mil, mas o que Eduardo Costa recebeu foi quase 100 mil a mais. O planeta Terra bateu pelo segundo dia consecutivo o recorde de temperatura média mais alta já registrada. Ontem, dia 4 de julho, segundo dados do governo americano, a média global de temperatura foi de 17,18 graus Celsius. A média ficou alguns décimos acima do número da última segunda-feira, dia 3 de julho, que já tinha sido recorde com 17,1 graus. Antes dos recordes desta semana, a maior média registrada tinha sido em 2016, com 16,92 graus.
Os especialistas do governo americano que lidam com a medição da temperatura global estimam que esse recorde de dia mais quente da história poderá ser quebrado várias vezes ainda em 2023 por conta das ondas de calor intenso e duradouro no verão no hemisfério norte. Devido ao verão boreal, a temperatura média global costuma subir até o final de julho e início de agosto. Nos Estados Unidos, quase 47 milhões de americanos vivem em áreas que estão em alerta, onde o calor pode ser perigoso, ou seja, passar dos 40 graus. Um dos exemplos preocupantes é no Arizona, nos Estados Unidos, onde as temperaturas podem chegar a 46 graus. A alta da temperatura que atinge o mundo também deixou sua marca na região ártica. Na Groenlândia, ilhas de neve e gelo derreteram com o calor. Imagens da ilha de Nares mostram que a camada de neve da ilha derreteu em apenas 4 dias, deixando expostas as calotas de gelo. O derretimento é consequência da alta temperatura na região. Com a onda de calor, a temperatura do ar ficou cerca de 10 graus acima da média esperada para o período. Dados da União Europeia mostram que a região ártica está passando por uma onda significativa de calor, com temperaturas subindo mais rápido que a média global. Essas situações estão fazendo com que as autoridades abram os olhos para os perigos do aquecimento global. Em junho, as temperaturas médias globais também foram as mais altas registradas pelo Observatório da Terra da União Europeia, o Copérnicus. Além disso, as temperaturas podem subir ainda mais e atingir novos máximos devido ao fenômeno El Niño no Oceano Pacífico. O presidente da Câmara, Arthur Lira, diz que reforma tributária será votada amanhã à noite. E veja também que a inadimplência no Brasil sobe pelo 5º mês seguido, puxado pelas faturas do cartão de crédito. Os prejuízos dos ataques de 8 de janeiro em Brasília já superam 20 milhões de reais. O Supremo Tribunal Federal foi o que teve o maior estrago em reais. O valor total de dinheiro público estimado para cobrir os danos causados pelos ataques nos edifícios sede do Supremo Tribunal Federal, do Congresso Nacional e do Planalto após 8 de janeiro já supera 20 milhões de reais. Segundo as informações fornecidas pela cúpula dos 3 poderes, o STF teve o maior prejuízo, com um valor de 11 milhões e 400 mil até agora. Em seguida vem o Congresso, com 4 milhões e 900 mil, e o Planalto, com 4 milhões e 300 mil. Apesar da previsão, o orçamento ainda pode crescer, já que há custos que 6 meses após o ocorrido ainda não foram estimados. Esse é o caso, por exemplo, do relógio francês do século XVIII, entregue pela corte francesa como um presente a Dom João VI. O maior custo informado pelo Executivo se refere a 24 obras de arte danificadas. Dessas, 15 tiveram os valores avaliados pelo órgão em um montante que chega a 3 milhões e meio de reais. No Congresso, também os maiores valores informados dizem respeito à restauração de obras de arte históricas danificadas pelos radicais. A Procuradoria-Geral da República já denunciou 1.390 pessoas pelo quebra-quebra na Praça dos Três Poderes. E desse total, o STF já aceitou denúncia contra 1.290, o que os levou à condição de réus. O caso também motivou a instalação de uma CPI mista no Congresso Nacional. Além disso, a Advocacia-Geral da União ajuizou ações para buscar o ressarcimento dos prejuízos causados aos cofres públicos. E hoje foi mais um dia de negociações em Brasília. E embora várias questões ainda estejam sendo debatidas, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, disse que o projeto será colocado para votação amanhã à noite no plenário. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniu nesta quarta-feira com governadores que pedem alterações em trechos do texto da reforma tributária. No começo do dia, a conversa foi com Tarcísio Gomes de Freitas, governador de São Paulo. Após o encontro, Tarcísio de Freitas disse que concorda com 95% do texto, mas busca ajustes em pontos fáceis.
O governador de São Paulo afirmou que será um parceiro no debate e aprovação da reforma tributária e defende a votação do texto ainda essa semana na Câmara dos Deputados. Depois de receber o governador de São Paulo, Haddad se reuniu com o governador do Amazonas, Wilson Lima, e os parlamentares da bancada do estado. Eles buscam evitar que a reforma tributária retire benefícios fiscais concedidos a indústrias na Zona Franca de Manaus. A indústria hoje representa algo em torno de 30% do nosso PIB, representa algo em torno de 50% da nossa arrecadação e no final do dia ela representa algo em torno de 70% da nossa atividade econômica. Recebeu da nossa parte simpatia para tratar da Zona Franca com a maior atenção, uma vez que é conhecido o respeito e admiração do presidente Lula por esse projeto que garante a sustentabilidade da região, que hoje é motivo de preocupação internacional. Após as reuniões, o ministro Fernando Haddad disse ainda que o Ministério da Fazenda tem construído diálogos e dado suporte ao relator da reforma tributária, deputado Aguinaldo Ribeiro, do PP, para que o texto passe por alterações e seja aprovado na Câmara dos Deputados com ampla maioria. Haddad afirmou ainda que a reforma tributária é um projeto nacional que vai seguir respeitando características locais. Na sessão da Câmara desta quarta-feira, alguns deputados defenderam que não houve tempo suficiente para analisar o relatório e pouco se sabe sobre os impactos da medida. Eles pedem que a votação da reforma tributária fique para a volta do recesso. É a maior reforma tributária, a maior reforma, o maior projeto, talvez, dos últimos anos dessa casa. Vai definir o futuro do nosso Brasil, as relações comerciais, as relações fiscais do país inteiro, entre os estados. Então, é fundamental mais informação. Nós não sabemos ainda quem perde e quem ganha nessa reforma. Evidentemente que haverão setores que irão perder, outros que irão ganhar. Talvez as pessoas não saibam, mas daqui até 2033, segundo o projeto, nós vamos ter 2 sistemas tributários. E segundo o texto, é para um ir com o tempo sumindo e o outro tomando lugar. Mas você percebe a complexidade disso para quem tem uma pequena empresa, ou mesmo para quem tem uma grande empresa, manter estrutura para dar conta de fazer frente a 2 sistemas tributários? Mais cedo, o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, afirmou que o Brasil precisa de uma nova legislação tributária e, sem ela, o país não avança. Disse que o momento é de diálogo para acolher sugestões de governadores, prefeitos e sociedade e destacou que a reforma tributária não será transformada em uma batalha política partidária. As negociações para aprovar a reforma tributária estão custando caro. O presidente Lula bateu um novo recorde ao liberar em um único dia 2 bilhões e 100 milhões de reais em emendas parlamentares. Quando ele precisou aprovar a emenda que reformulou os ministérios em maio, os políticos já haviam recebido 1 bilhão e 900 milhões. No mercado financeiro desta quarta-feira, o dia foi marcado pela divulgação da ata do Banco Central americano e pela expectativa sobre a votação da reforma tributária brasileira. O dólar subiu 0,21%, fechando em R$ 4,85. A bolsa também fechou em alta, de 0,40% aos 119.549 pontos. Incentivos fiscais para estimular a conversão de carros para o GNV ou compra de veículos novos com kit gás tem se tornado política pública em estados brasileiros. Um levantamento da ABGás, Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado, mostrou que 5 unidades da federação já adotaram uma frota mais sustentável. Para impulsionar o consumo e a produção desse gás natural veicular, que é menos poluente e até mais barato, os estados de Alagoas, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná e Rio de Janeiro reduziram ou até mesmo isentaram totalmente o consultor do pagamento do IPVA, Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotores. O último a adotar foi Mato Grosso do Sul, que lançou em junho um pacote com 100% de isenção do IPVA e de taxas de vistoria e documentação cobradas pelo Detran de Mato Grosso do Sul.
e também das taxas de serviço no processo de conversão dos veículos, além de um vale combustível de R$ 1.000 para as novas conversões. De acordo com a Companhia de Gás do Estado, 7.000 motoristas devem ser beneficiados e uma estimativa de 1.000 veículos convertidos. Neste caso, a economia por veículo será de R$ 686,34. Já no Paraná, onde o desconto do IPVA de 70% existe desde 2003, foi instituído recentemente mais um incentivo, a dispensa de vistorias para a conversão do veículo para o GNV. No estado do Rio de Janeiro, que foi o primeiro a incentivar a adoção de políticas públicas, oferece uma isenção parcial desde dezembro de 1997. A inadimplência no Brasil já aumentou 5 meses seguidos este ano. O número de pessoas com dificuldades para pagar as contas já passou dos 72 milhões. O grande vilão é o cartão de crédito, até porque poucas pessoas conseguem controlar as contas. Mas em Teixeira de Freitas, na Bahia, tem quem consegue dar um jeito. Josafá usa o cartão de crédito há mais de 30 anos. Sempre tem controle na hora de fazer as compras, principalmente as parceladas. Eu divido alguma coisa, eu divido a produtos de valores duráveis, né? Na condição de valores também altos. Agora, a coisa supérflua, coisa de gasto instantâneo ou imediato, isso eu não divido. Você já se enrolou alguma vez com o uso do cartão? Graças a Deus, nunca. Eu nunca paguei um juro do cartão de crédito, nem nunca parcelei dívida perante as operadoras. Muita gente no país está longe de ser como Josafá. Aumentou o número de brasileiros que não conseguem pagar as dívidas de maneira geral. As informações são da Serasa. O número de inadimplentes cresceu pelo 5º mês seguido, atingindo em maio 72 milhões de pessoas. O vilão é o cartão de crédito, com 31% do número de inadimplentes, segundo o levantamento da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e do Serviço de Proteção ao Crédito. Em seguida vem o empréstimo em banco ou financeira, crediário, o cheque especial e o telefone. O mesmo levantamento identificou que o tempo médio para pagar as contas do cartão em atraso é de 11 meses. Supermercado, roupas, calçados e acessórios, remédios, eletrônicos, eletrodomésticos e combustíveis estão entre os principais itens comprados pelos consumidores. O cartão sempre ele vem com a demanda bem maior do que o Pix, bem maior do que o dinheiro. Às vezes a pessoa ela entra na nossa oficina para gastar R$1.000 e acaba gastando muito mais. E aí é a hora que o cartão de crédito ele entra em ação, né? E aí eles acabam pedindo desconto e também aumenta mais o parcelamento. Tem famílias que vêm aqui o pai e mãe e o filho, vamos supor. Cada um tem um cartão, normalmente. E aí cada um tem seu limite e usa da forma que acha viável. Meu parcelamento é em 6 vezes aqui na loja, mas a maioria das pessoas pede um pouco mais, né? Gasta de 8, 10, 12 vezes no cartão para ter facilidade do valor mínimo da parcela, né? Em maio desse ano, o juro rotativo do cartão de crédito subiu para 455% ao ano, maior nível em 6 anos. Wesley chegou a ter problemas para quitar a fatura do cartão. Hoje não passa mais por isso. Lição aprendida. Por mim, quando aconteceu isso, eu tive que fazer um empréstimo consignado em desconto em folha, onde eu tenho juros menor, para cobrir toda aquela fatura, para não pagar tantos juros que eu vinha pagando. Aí eu fui começando a ter controle a partir disso, depois que eu apanhei muito. Você tem que comprar de acordo com o seu orçamento, nunca estourar o orçamento. Se possível, parcelar menos possível para não correr juros, ter toda aquela vantagem. O cartão proporciona isso, mas também tem que ter aquele cuidado, né? Janes e Renato sempre usam o cartão de crédito, mas com cuidado. Evita cair na tentação de comprar em várias parcelas, para evitar problemas. Sempre procuro diminuir as parcelas, para pagar rápido. Você já teve algum problema com cartão de crédito? Não. Mas que eu parcelo assim, no máximo 3 vezes, a não ser se for uma coisa de um eletroeletrônico, alguma coisa assim, eu ponho mais vezes. Mas quando é coisa básica assim, roupa, alimentação, eu ponho no máximo uma vez só mesmo, porque eu tenho uma base de gasto e no caso de roupa, no máximo 2, 3 vezes.
E a seguir, bombeiros de Washington identificam como cocaína pó branco encontrado na Casa Branca. E ainda, pelo menos 25 pessoas morrem em acidente de ônibus no México. O governo anunciou hoje que vai pagar o piso salarial dos enfermeiros retroativo aos últimos 9 meses, com direito a 13º. A medida foi determinada ontem pelo Supremo Tribunal Federal. O anúncio aconteceu durante a 17ª Conferência Nacional da Saúde, em Brasília, quando o presidente Lula aproveitou para mandar um recado a políticos do Centrão que querem o cargo de ministro da Saúde. A semana passada, eu liguei para a Nívia. Eu tinha visto uma pequena nota no jornal, de que tinha alguém reivindicando o Ministério da Saúde. Eu fiz questão de ligar para a Nízia, porque eu ia viajar para fora do Brasil. Eu disse: Nízia, vá dormir e acorde tranquilo, porque o Ministério da Saúde é do Lula, foi escolhido por mim e ficará até quando eu quiser. E eu tenho certeza que poucas vezes na vida a gente teve a chance de ter uma mulher no Ministério da Saúde para cuidar do povo com o coração, como a mãe cuida dos seus filhos. E o presidente Lula vai viajar de novo. Em conversa telefônica hoje com o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, o presidente confirmou que vai para Bruxelas, na Bélgica, participar da cúpula da CELAC, a comunidade de líderes de estados latino-americanos e caribenhos com a União Europeia. O evento está marcado para os dias 17 e 18 de julho. O presidente Lula oficializou hoje no Diário Oficial da União o nome de Cristiano Zanin como novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele vai ocupar a vaga deixada por Ricardo Lewandowski, que se aposentou por idade. A posse de Zanin deverá acontecer em agosto, logo depois do recesso do Judiciário. O Senado aprovou agora à noite o Marco das Garantias, que está sendo considerado como fundamental pelo governo para reduzir o custo dos empréstimos no país. Mas a situação não é tão simples assim. O projeto havia sido encaminhado ao Congresso em 2021, no governo do então presidente Jair Bolsonaro. Nesse novo marco, é previsto, entre outros pontos, que o mesmo bem, como por exemplo um imóvel, possa ser usado como garantia em mais de uma operação. Mas, como na legislação atual não é possível usar o mesmo bem em garantia em mais de uma operação de crédito, no novo marco de garantia, se, por exemplo, um bem for avaliado em R$200 mil e a dívida somar 50 mil, será possível usar os R$150 mil restantes do bem para dar em garantia em outros empréstimos. Além disso, a proposta libera bancos e outros credores para executar dívidas sem a necessidade de passar pela justiça, como ocorre hoje. O aval para o uso mais amplo da via que dispensa a justiça foi incluído pelo relator do texto, o senador Everton Rocha, do PDT do Maranhão. Uma das justificativas para a aprovação do marco de garantias é a tentativa de desafogar o judiciário, que hoje tem nas ações de execução o seu maior gargalo. Alguns levantamentos usados pelo governo indicam que casos do tipo representam 43% dos processos judiciais no Brasil. Mas, para o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, essa aprovação é um risco para o consumidor e pode resultar em um aumento do endividamento das famílias. Na avaliação do IDEC, o projeto não evidencia os critérios que deverão ser atendidos para assegurar a concessão responsável do crédito. A explicação é que no projeto faltam regras mais claras para evitar conflitos futuros, em casos de a inadimplência comprometer o direito sobre o mesmo imóvel. Mas, pelo lado do governo, a expectativa é boa. Para o Ministério da Fazenda, a aprovação fará com que o custo do crédito caia diante da possibilidade de que o credor não precise recorrer à justiça caso a dívida não seja paga.
Além disso, uma outra expectativa do governo é que a flexibilização facilite o processo de tomada de bens e de realização do leilão. Isso deve ter um impacto na redução da inadimplência, que é um dos principais componentes do chamado spread bancário, diferença entre o custo de captação das instituições financeiras e os juros cobrados nos empréstimos. As eleições na Venezuela seguem sendo um importante debate internacional. Após a opositora Maria Corina Machado ter sido impedida de se candidatar, um relatório será apresentado ao Conselho de Direitos Humanos da ONU para alertar sobre a situação no país sul-americano. O relatório, que será apresentado ao Conselho de Direitos Humanos da ONU, foi elaborado pelo alto comissário Volker Turk. No documento, Turk faz um alerta sobre as inabilitações que o regime venezuelano vem impondo aos candidatos opositores. O relatório aborda ainda prisões arbitrárias, violações do direito de protesto, da liberdade de expressão e violência contra camponeses e indígenas, suprimindo qualquer dúvida sobre o estado precário dos direitos humanos na Venezuela. O informe abrange o período entre o dia 1º de maio de 2022 e 30 de abril de 2023. Nos 2 meses seguintes, o escritório da ONU recebeu 14 denúncias sobre restrições ao direito de participação política, incluindo assédio e formas de intimidação contra membros de partidos políticos referentes à campanha para as eleições primárias, que estão previstas para o dia 22 de outubro. O estopim para o envio do relatório ao Conselho da ONU foi a inabilitação mais recente, que ocorreu na semana passada, quando a Controladoria Geral da República proibiu que a ex-deputada Maria Corina Machado, do partido Vem Venezuela, ocupe cargos públicos pelos próximos 15 anos, por supostas irregularidades que não foram informadas. A pré-candidata era apontada como favorita para enfrentar Nicolás Maduro nas eleições do próximo ano. Outros pré-candidatos opositores, como Henrique Capriles e Fred Superlano, também foram desqualificados pelo regime para ocupar cargos públicos. Em seu extenso relatório, Turk solicita ao governo a assegurar o devido processo e pede transparência nos procedimentos administrativos realizados pela Controladoria Geral da República em relação às inabilitações de candidatos opositores. Entre as violações abordadas no informe, destacam-se o encerramento de 16 estações de rádio e o bloqueio de 44 sites durante o período documentado pelo Alto Comissário de Direitos Humanos. De maneira ainda mais incriminatória, o informe aborda denúncias de torturas, desaparecimentos, intimidações e escutas telefônicas sem autorização. Enfim, um leque extenso de irregularidades e violações empreendidas pelo regime de Nicolás Maduro contra seus conterrâneos. O Serviço Secreto norte-americano encontrou cocaína na Casa Branca durante inspeção de rotina. A ala oeste é uma área pela qual os visitantes costumam passar. O Serviço Secreto confirmou que foi encontrado um item desconhecido que levou ao fechamento de parte do complexo da Casa Branca, por precaução, enquanto oficiais da Divisão Uniformizada do Serviço Secreto investigavam um item desconhecido encontrado dentro da ala oeste, uma área anexa à mansão executiva, onde mora o presidente e inclui o Salão Oval, a sala do gabinete e a área de imprensa, além de escritórios e espaço de trabalho para assessores e funcionários do presidente norte-americano Joe Biden. Na ocasião, ele não estava na Casa Branca. De acordo com o Serviço Secreto do complexo, o Corpo de Bombeiros determinou que o item não era perigoso, porém foi realizado o teste que resultou em uma barra amarela, apontando que a substância encontrada é cloridrato de cocaína. Ao mesmo tempo, as autoridades estão avaliando como a substância entrou na Casa Branca, já que centenas de pessoas trabalham ou passam regularmente pelo local. Pelo menos 15 pessoas morreram e 4 são consideradas desaparecidas depois de chuvas torrenciais que atingiram o sudoeste da China.
O país asiático registra há várias semanas fenômenos meteorológicos extremos, de chuvas intensas a ondas de calor escaldantes, cuja frequência tem aumentado devido às mudanças climáticas. Moradores da capital e de outras regiões chegaram a ser aconselhados a permanecer em casa devido às temperaturas que superaram 35 graus Celsius. Na região sudoeste, as tempestades intensas, principalmente em áreas ao longo do rio Yangtze, provocaram inundações que afetaram mais de 130 mil pessoas em 19 distritos e condados. A intensidade das chuvas provocou o desabamento de uma ponte ferroviária na região de Chongqing, para onde foram enviadas equipes de trabalho para supervisionar as operações de emergência. O presidente Xi Jinping ordenou que autoridades de todos os níveis priorizem a garantia da segurança e as prioridades da nação. Cientistas alertam que o aquecimento da temperatura média global aumenta a probabilidade e a intensidade de fenômenos extremos, como inundações e as ondas de calor registradas nas últimas semanas em vários países asiáticos. Um acidente de ônibus em Oaxaca, estado do sul do México, deixou hoje ao menos 27 passageiros mortos e outros 21 feridos. O veículo, que fazia parte de uma empresa de transportes local, caiu em uma região montanhosa por volta das 6h30 da manhã. O coletivo tinha deixado a cidade do México com destino a Santiago de Yonson-Duá. Os investigadores afirmam que ele ficou sem o sistema de freios e perdeu o controle ao fazer uma curva. O resultado foi uma queda de um barranco com mais de 20 metros de altura. O ministro do Interior do estado, Jesus Romero, disse que o acidente matou 13 homens, 13 mulheres e uma criança. Entre os feridos, cerca de 12 pessoas estão em estado crítico. O rei Charles III e a rainha Camila foram coroados hoje em cerimônia simbólica realizada em Edimburgo, na Escócia. O rei Charles III foi presenteado com as honras da Escócia, as joias da coroa escocesa, incluindo a nova espada Elizabeth, batizada em homenagem à sua mãe e feita para substituir a que foi presenteada a Jaime IV da Escócia, mas agora muito frágil para usar. Charles e Camila foram coroados na Abadia de Westminster, em Londres, em maio, diante de cerca de 100 líderes mundiais, no maior evento cerimonial da Grã-Bretanha em 7 décadas. Participaram da celebração dessa quarta-feira o filho mais velho de Charles e primeiro na linha de sucessão ao trono, o príncipe William, sua esposa Kate e outros membros da realeza. Aviões da Força Aérea Real Britânica também prestaram homenagem ao monarca com um sobrevoo sobre Edimburgo. E a seguir, estudo revela que parar de fumar evita a hipertensão. E ainda, para relaxar, o brasileiro faz as malas e prepara as viagens neste mês de férias escolares. Parar de fumar reduz a pressão arterial de fumantes hipertensos em apenas 12 semanas, mesmo entre aqueles que usam remédios para tratar a hipertensão. A constatação foi de um estudo realizado no INCOR, o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. O estudo contou com a participação de 361 voluntários que faziam tratamento para parar de fumar. Entre eles, 113 portadores de hipertensão, que tomavam remédio para o controle da pressão arterial. Os participantes foram divididos em grupos e cada um deles tomava uma medicação diferente. Durante o estudo, os pacientes fizeram 6 visitas ao ambulatório e os níveis da pressão foram medidos no primeiro dia e após 4 e 12 semanas de tratamento. Entre os pacientes que fumavam constantemente e tinham hipertensão, 72 pessoas pararam de fumar e outros 41 não pararam, mas reduziram o consumo. Após o período de 3 meses, os níveis de pressão reduziram entre aqueles que pararam de fumar. Portanto, o estudo mostrou que parar de fumar funciona como um remédio para tratar a hipertensão. Vale ressaltar que o tabagismo não causa diretamente a hipertensão, mas fumar pode ser considerado um fator agravante na pressão arterial, o que faz com que esse público possua a pior evolução no tratamento das doenças cardiovasculares, pois a nicotina presente no cigarro gera uma ativação do sistema nervoso simpático e aumenta a frequência cardíaca e a pressão arterial, ao mesmo tempo reduz a oferta de oxigênio aos vasos e ao coração. No mundo todo, cerca de 8 milhões de pessoas morrem todos os anos em consequência do tabagismo. No Brasil,
Todos os dias, mais de 440 pessoas morrem por doenças associadas ao cigarro. Entre as mortes que podem ser consideradas agravadas pelo cigarro estão as doenças pulmonares obstrutivas crônicas, as doenças cardiovasculares e o câncer de pulmão. O uso de celulares ou de qualquer outro tipo de aparelho dentro das salas de aula será proibido na Holanda a partir do ano que vem. O motivo é a frequente distração dos alunos. Os dispositivos só serão permitidos se realmente for necessário, como por motivos médicos ou para pessoas com deficiência durante as aulas de habilidades digitais. O governo holandês afirmou que os alunos precisam ser capazes de manter a concentração e que os celulares não pertencem à sala de aula. Menos de um mês depois da tragédia que provocou a morte de 16 pessoas no Rio Grande do Sul, a previsão é de que um novo ciclone extratropical atinja o sul do país no próximo fim de semana. A expectativa é de um volume alto de chuva no final de semana com rajadas de ventos de até 85 km por hora. De acordo com os meteorologistas, esse ciclone extratropical não é tão forte quanto o último, que atingiu a região sul de Santa Catarina no mês de junho, onde o município de Praia Grande ainda contabiliza os seus estragos. Mas sim, eles devem aí ocasionar chuvas de 100 a 150 milímetros, o que corresponde a 48 horas, em 48 horas, 50% da média total para o mês de julho. Tudo isso deve acontecer agora, a partir desta quinta-feira, entre quinta e a madrugada de sexta-feira, e as autoridades já começam a movimentação e também aí a fazerem as suas ações para evitar algum tipo de estrago maior, danos e principalmente a proteção da vida dos munícipes. Portanto, mais um ciclone deve chegar aqui na região sul de Santa Catarina e também em Rio Grande do Sul, e por isso as autoridades e também a população já ficam em alerta. Em breve, turistas e viajantes a negócios que forem ao Japão não precisarão se preocupar em levar roupas em malas, apenas as que vão vestir no dia. A Japan Airlines e a empresa Sumitomo decidiram inovar e oferecer aluguel de roupas durante as visitas ao país na tentativa de promover o turismo sustentável e, ao mesmo tempo, oferecer conveniência. Arrumar e desfazer a mala já são ações que muitos não gostam na hora de viajar. Imagine ainda o receio em ter a bagagem extraviada. Só que agora tudo isso está bem distante de acontecer, já que o que você levaria será ofertado, ou melhor, alugado. As companhias aéreas, hotéis e restaurantes japoneses estão se preparando para receber mais viajantes, agora que as restrições de entrada foram totalmente suspensas e a temporada de férias de verão está começando. Os visitantes poderão selecionar roupas com base no tamanho e nas necessidades sazonais por meio do site ou do aplicativo chamado Qualquer Roupa em Qualquer Lugar. Um conjunto de roupas custará entre R$ 135 a R$ 235. As pessoas poderão alugar até 8 peças de vestuário por até 2 semanas, em 3 tamanhos: pequeno, médio e grande. Os estilos disponíveis são inteligente, casual inteligente e misto. Além disso, os conjuntos serão entregues no hotel designado pelo viajante. As roupas que podem ser alugadas serão obtidas do estoque excedente de produtos de vestuário, ajudando a minimizar o desperdício. Segundo a Japan Airlines, nesse período de teste será calculada também a redução das emissões de carbono com base no peso economizado da aeronave e informará aos clientes. O serviço será executado em caráter experimental até agosto de 2024 e, caso o resultado seja positivo, será implementado de maneira integral no mesmo instante. Muitos aguardam as férias escolares para poder viajar em família, mas este ano o número de pessoas que vão aproveitar o mês de julho longe de casa caiu em comparação ao mesmo período do ano passado. Sol, calor e belas praias. É isso que os brasileiros procuram nas férias de julho.
O dado faz parte de um levantamento feito pela empresa de cartões de crédito Trig e é reafirmado pelo CEO de uma rede de agências de viagens, com mais de 170 franqueados pelo Brasil. Para fugir assim do friozinho mais do sul, do sudeste, por exemplo, então o Nordeste é sempre muito procurado nesta época, não é? E realmente temos tido muita demanda para o Nordeste, seja Porto de Galinhas, Pernambuco, como depois ali Bahia, principalmente Praia do Forte, Maceió, Natal. Depois das cidades nordestinas, a maioria dos viajantes optam por localidades da região sudeste, seguida do sul, exterior, norte e, por fim, o centro-oeste. E, claro, o destino escolhido depende muito de quanto o turista pretende gastar. A maioria dos participantes da pesquisa disse que quer desembolsar entre R$1.000 e R$3.000 nessas férias. Quase 19% até R$5.000. Pouco mais de 13% vão gastar até R$10.000. E só 3% dos entrevistados estão dispostos a investir mais do que R$15.000. São poucos também os que pretendem fazer um cruzeiro. Menos de 0,5% dos entrevistados, segundo o levantamento. Muita gente vai viajar de carro, próprio ou alugado. 10% vão de ônibus. E a maior parte dos viajantes vai de avião. As aéreas, inclusive, investiram em 4.200 voos extras pelo país neste mês de julho, segundo o Ministério do Turismo. A alta procura surge mesmo diante de passagens mais caras. Os voos para as cidades mais buscadas estão com preços até 51% mais altos em 2023, em comparação a 2022, conforme um estudo do Buscador Viaja Lá. Apenas o bilhete para Porto Alegre apresentou redução no valor nesse intervalo. Segundo Paulo, é uma ótima opção para quem ainda não planejou as férias, mas pretende viajar em julho. Porto Alegre costuma ter assim uma boa competitividade de preço e aí você tem um dos destinos que é sempre muito procurado, que é Gramado e Canela, que realmente é um destino que oferece muitas opções do ponto de vista de parques, de atrações, de oferta gastronómica, excelentes opções. Dá para economizar um pouquinho indo para o sul? Sem dúvida que dá. O CEO da rede de agências ainda lembra que quem não conseguir passear nessas férias deve começar a se programar agora para os próximos feriados do ano. E são vários. 7 de setembro, Dia da Independência, cai numa quinta-feira. 12 de outubro também, assim como 2 de novembro, feriado de finados. Já 15 de novembro, Proclamação da República, cai em uma quarta-feira. Mas alguns conseguem emendar o resto da semana toda, até segunda, dia 20 de novembro, feriado da Consciência Negra em algumas cidades do país. E ainda tem o Natal e o Ano Novo, que vão cair na segunda. A antecipação, a antecedência, o planejamento ajuda toda a cadeia de turismo. A cadeia de turismo acaba sempre beneficiando aqueles que compram com maior antecedência. Então é uma decisão sábia, inteligente, que eles tenham essa possibilidade de realmente o fazer com maior antecedência. Procurem já adquirir as suas próximas viagens, seja nos feriados ou também de fim de ano. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite para você e nós te esperamos amanhã. Uma boa noite, fique na paz. Tchau.